Olá, boa noite. Mulher é arremessada da ponte Rio-Niterói e sobrevive. Morre o locutor esportivo Luciano do Vale. E na Inglaterra, cientistas testam o sangue artificial. Assuntos do Jornal da Cultura, edição de sábado. E você vai ver também. Policiais militares da Bahia voltam a patrulhar as ruas, mas Força Nacional de Segurança vai permanecer em Salvador. Ônibus e carros são incendiados em Niterói, no Rio de Janeiro, depois da morte de 2 rapazes atribuída a PMs. Comida de rua em São Paulo ganha regulamentação. Uma boa notícia para quem não perde tempo nem a hora da refeição. Daqui é bem mais rápido. Redes sociais ajudam religiões a convocar encontros e a manter os seguidores informados. Cresce a importação de pescados no Brasil e o salmão se torna o preferido dos consumidores. Equipes de resgate retiram os primeiros corpos de dentro do navio naufragado na Coreia do Sul. Ucrânia anuncia trégua temporária aos rebeldes separatistas que aproveitam para comemorar a Páscoa. E os gols de hoje do Campeonato Brasileiro. A rapidez e a praticidade são os principais atrativos da comida de rua, principalmente para quem vive na correria de São Paulo. O projeto de lei municipal que determina regras para o setor já foi aprovado, mas ainda falta a regulamentação. Antes de sentar para almoçar, esse casal teve uma pequena discussão. Vamos no restaurante, eu falei, vamos olhar o yakisoba. Ele olhou e ficou afim, A Alessandra fez a mesma escolha. Ela mora em Ribeirão Preto, interior de São Paulo. Passeando pela capital paulista, decidiu experimentar o acarajé ao ar livre. Uma delícia. Comer na rua também foi a opção de Tatiana para a pausa rápida do almoço. Se você senta para comer até a comida chegar, daqui é bem mais rápido. Cada um tem um motivo para optar pela comida de rua. E para quem gosta de experimentar novidades, a boa notícia é que o número de barraquinhas legalizadas que vendem as refeições nas ruas de São Paulo vai aumentar. No final do ano passado, a Prefeitura de São Paulo aprovou um projeto de lei que organiza o setor. A regulamentação deve sair na próxima semana, mas alguns pontos ainda precisam ser definidos, como o valor da mensalidade cobrado do comerciante que tiver o termo de permissão, o número de autorizações que serão concedidas e a distância mínima entre as barracas e os estabelecimentos fixos que vendem o mesmo produto. A ideia é que o comércio de rua não prejudique bares e restaurantes. A fiscalização sobre a higiene e as condições de armazenamento dos alimentos vai ser mais rígida, mas o consumidor deverá continuar atento. Olhar o local, a higiene do local. Então, se as coisas estão limpas, os utensílios estão limpos e também a pessoa que manipula os alimentos, se ela está com o cabelo preso, com touca, com barba feita, com as mãos limpas, as unhas cortadas, bem limpinhas também. E principalmente, se ela não manipula ao mesmo tempo alimento e dinheiro. Em algumas cidades dos Estados Unidos, como Nova York e Washington, os food trucks ficaram tão famosos que hoje é possível comer na rua até pratos mais requintados. Em São Paulo, eventos com a participação de chefes renomados cozinhando nas calçadas também fazem sucesso. Maurício organiza feiras gastronômicas na cidade e acredita que a legalização deve atrair inclusive os restaurantes mais caros para as barraquinhas. Muitos chefes, muitos empreendedores têm projetos ótimos que querem levar para a rua. Não estavam hoje porque nenhum investidor se sentia confortável de fazer um grande investimento numa infraestrutura que poderia ser apreendida a qualquer momento. Andressa vai adorar. Eu ia esperar o Cloud aqui para comer. O país aumentou a importação de pescados e o salmão conquistou a preferência dos brasileiros. O bacalhau teve queda de 20% na importação em relação a abril do ano passado. O filé nessa Páscoa estava em média R$ 58,00 o quilo. Mesmo com o bacalhau em baixa, o peixe importado está cada vez mais presente no prato do brasileiro. Substituímos pela truta e pelo salmão. Dados da Secretaria de Comércio Exterior apontam que no primeiro trimestre deste ano, a importação de pescados subiu 16% em relação ao mesmo período do ano passado. Para esse economista, a mudança de cardápio está associada à melhoria da renda dos brasileiros. O aumento da renda nos últimos anos
essa mesma família hoje tem condições de comprar um alimento que ela não morava no mercado, mas que ela achava muito caro para aquele salário que ela recebia ao final do mês. De acordo com a Secretaria do Comércio Exterior, o salmão chileno é o mais procurado e representa hoje 20% da importação do país. Nesse restaurante, aqui na Zona Oeste de São Paulo, o consumo de salmão representa 65% do consumo. O dono conta que compra cerca de 14 toneladas de peixe por mês. 11 só de salmão. Para ele, o peixe caiu mesmo no gosto da população. No Brasil em si, o salmão ele é o peixe principal. Assim, hoje a gente não tem como fugir, né? Mesmo o Brasil ter 13% da água doce do mundo e um extenso litoral, o pescado importado ganha espaço, porque nossa produção ainda não é suficiente para atender a demanda. De acordo com o Ministério de Pesca e Aquicultura, em 2011, a produção brasileira foi de 1,43 milhão de toneladas e o país ainda precisou importar 37% do pescado consumido. E a Polícia Militar da Bahia voltou hoje ao patrulhamento das ruas, mas foi necessário que os oficiais dessem ordem nos quartéis para o retorno ao trabalho. Apesar do fim da greve, a Força Nacional de Segurança vai continuar em Salvador até que a situação volte ao normal. Os policiais militares e bombeiros conseguiram reajustes que vão de 25% a 60%, dependendo da função exercida. Pela manhã, oficiais da PM foram aos quartéis e exigiram a volta ao patrulhamento. Os PMs estariam em Operação Tartaruga, em protesto contra a prisão do líder do movimento, o vereador do PSDB, Marco Prisco. Ele foi levado para o presídio da Papuda, em Brasília, com a justificativa de garantia da ordem pública. Durante os 2 dias de greve, 59 pessoas foram assassinadas na região metropolitana de Salvador. A Secretaria de Segurança Pública da Bahia informou que não teve interferência na prisão de Marco Prisco e que o acordo fechado para os reajustes salariais será mantido. E é bom o estado de saúde da mulher que caiu da ponte Rio-Niterói esta manhã. Isabel Cristina, de 39 anos, foi resgatada por um barco de pesca. O carro de Isabel Cristina enguiçou na grande reta da ponte no sentido Niterói. Quando desceu para ver o que estava acontecendo, um ônibus atingiu o veículo e ela foi arremessada de uma altura de mais de 30 metros. Socorrida por um barco de pesca, foi levada ao Hospital Souza Aguiar e passa bem. Há um mês, o carro dirigido por Marina Borges, de 22 anos, capotou na ponte e foi parar dentro da Baía da Guanabara. Ela foi resgatada por uma lancha. Corpos de 3 vítimas do atropelamento durante uma procissão em Manaus foram enterrados esta tarde. Um caminhão de som que participava do evento religioso avançou sobre a multidão. O motorista, de 49 anos, não tinha habilitação para conduzir veículos de grande porte. Ele vai responder por homicídio culposo, quando não há intenção de matar. 4 ônibus e 3 carros foram incendiados hoje no bairro Caramujo, em Niterói. O tumulto ocorreu após a morte de 2 jovens da comunidade. Um rapaz de 17 anos que bateu a moto em um blindado da Polícia Militar e outro, Anderson Santos, de 21, baleado durante uma blitz num baile funk. O jovem não participava do baile e ia com a família a uma vigília de Páscoa. A irmã de Anderson, de 9 anos, também foi baleada e está internada. Em nota, o 12º Batalhão da Polícia Militar de Niterói informou que a situação no Morro do Caramujo já está controlada. Ainda segundo a nota, a morte do rapaz de 21 anos aconteceu durante a troca de tiros com traficantes que estavam no baile funk. E hoje é o Dia do Índio, mas o Brasil tem muito pouco a comemorar. Cada vez mais os nativos perdem suas reservas em nome do crescimento das cidades. É o que aconteceu em Brasília há 3 anos. 5 tribos foram despejadas. A reportagem do Jornal da Cultura foi visitar essas aldeias hoje. No lugar de árvores, dezenas de prédios. Este terreno, que fica na área nobre de Brasília, no setor conhecido como Noroeste, ganhou condomínios de luxo, com apartamentos que chegam a custar 7 milhões de reais. Em troca do empreendimento, 5 tribos indígenas foram obrigadas a abandonar a área e a se mudar para regiões vizinhas. Você já viu índio por aqui, não, circulando? Já sim, pô. Eles passam aqui às vezes para caçar, com flecha e tudo.
A equipe de reportagem da TV Cultura foi à procura desses nativos para saber como eles vivem hoje. Logo na entrada desta aldeia, encontramos uma placa proibindo a presença de integrantes do governo no local. Lá dentro, crianças, mulheres e o índio João Araújo Guajajara, que acusou o poder público de pouco caso e abandono. Até agora não precisar visitar nós aqui não. Eles não visitam vocês? Não, visitam nós aqui não. Aqui vivem mais de 40 índios que não superaram o trauma vivido há 3 anos, quando perderam a luta pelo direito à terra. Hoje, eles ainda temem uma nova ordem de despejo da justiça. Até agora, ninguém está dando resposta, resultado para nós sobre dessa terreno aqui, né? Não sabe nem que dia que a gente vai ser expulso, não sei o que vai acontecer com nós, mas nós estamos aqui, né? Em todo o Brasil, existem cerca de 810 mil índios. Eles representam 0,4% da população. Sofrem preconceito e violência. Nos últimos 10 anos, ocorreram 563 assassinatos de índios em todo o país. O sangue artificial criado através de células-tronco deve começar a ser testado em humanos. A iniciativa do governo britânico em parceria com universidades do país. A primeira fase de testes com voluntários deve começar em 2016. O objetivo é analisar a reação do corpo humano e o funcionamento do material artificial. Se bem sucedido, o projeto poderá resolver o problema de oferta de sangue e transfusões em vários hospitais de vários países, como o Brasil, que sofre com baixos estoques. O sangue artificial criado em laboratório é o do tipo O, raro e universal. Ele foi desenvolvido a partir do uso de células-tronco, que têm a capacidade de se transformar em qualquer outra célula do corpo humano. A vantagem desse procedimento, segundo os cientistas, é que as células produzidas artificialmente são mais novas e têm maior longevidade. O método também pode evitar uma série de problemas, como infecções, risco de transmissão de doenças, incompatibilidade com o sistema imunológico e excesso de ferro no sangue do doador. Daqui a pouco, o poder das religiões nas redes sociais e ainda trégua na Ucrânia. O governo de Kiev suspende a operação militar durante a Páscoa. Internet e religião. Essa dupla é imbatível quando o assunto é fé. Hoje, para ir a um culto, a uma missa, a uma celebração, é só clicar. Até quem quer confessar pode confiar no computador. O Papa é pop, como anunciava a canção dos anos 90. Tem mais de 13 milhões de seguidores no Twitter. Deixou para trás marcas atingidas por muitos artistas e figuras políticas. Papa Francisco afirma que a internet é um dom de Deus porque permite o encontro. Mantém contas em 9 idiomas. As mensagens espirituais costumam ser compartilhadas por fiéis católicos, como a design de interiores Letícia Harumi, de Sorocaba, no interior de São Paulo. Até confissão, ela marca pelas redes sociais. Todos os padres estão adquirindo isso, se não é Facebook, é Instagram, se não é Instagram, é Twitter. E foi uma forma, assim, excelente, na verdade. A religião islâmica ou muçulmana é seguida por 1,5 milhão de pessoas no país. Esta aqui em São Bernardo do Campo é a única mesquita no ABC paulista. Muitos fiéis são chamados a participar das 5 orações diárias que acontecem aqui por meio de postagens no Facebook ou no Twitter. Só no Facebook, o líder político e religioso da comunidade islâmica, Sheikh Jihad Hamad, professor e teólogo, tem 3 contas. O perfil principal, o mais usado, chegou ao número máximo de amigos, 5.000, e soma mais de 1.300 seguidores. Ele também aposta nos tweets como meio de transmitir os conhecimentos do Alcorão, o livro sagrado que tem o mesmo significado da Bíblia para os cristãos. É considerado um código de vida. Tem muita gente até chegaram a se converter através do WhatsApp, até através do Twitter, através do Facebook. Do Facebook é campeão, né, disparado nessas questões, né?
Os jovens evangélicos de todo o Brasil, reunidos hoje no ginásio do Ibirapuera, em São Paulo, foram chamados para um encontro nacional pelas redes sociais. Quem não veio pôde acompanhar a cobertura pelo Instagram e pelo Facebook em tempo real. É muito importante o uso hoje das redes sociais. Então nós vemos que toda a juventude está acompanhando o processo de evolução tecnológica. E a igreja não pode ficar para trás. A gente sabe hoje que é um meio muito importante. E vamos conversar um pouco mais sobre o uso da internet na religião com o professor doutor do Departamento de Ciência da Religião, Jorge Cláudio Ribeiro, da PUC de São Paulo. Boa noite, obrigada pela presença. Boa noite, Márcia. Boa noite a todos. Como é que o senhor avalia? É uma evolução natural dos pergaminhos, dos sermões nas praças, passando por rádio, televisão e agora internet? Então, a tecnologia vai na frente e a religião vai se utilizando deste ambiente. Só que a nova tecnologia ela tem algumas características que diferem um pouco da religião, não é? Então, a internet, por exemplo, é mais ecumênica, ela é mais democrática, ela é totalmente aberta, entra quem quer, não é? Enquanto que num templo religioso você tem que minimamente ter alguma afinidade ali, tem que ter alguma afiliação, não é? Então, é preciso adequar o jeitão, o sotaque de um para o outro, né? Das religiões para esse meio mais moderno. Você vê, por exemplo, o Papa Francisco no catolicismo, ele tem 13 milhões de pessoas que o seguem. Ele conseguiu 13 milhões de seguidores na quinta-feira. Não é que ele conseguiu, eu acho que foi o contrário, as pessoas é que o adotaram, né? Certo. Então ele é mais decorrente da necessidade das pessoas do que necessariamente o talento do Papa, que é inegável, né? Ele é adequado. Então, casou a fome com a vontade de comer, no caso aí. Mas como é que você vê o uso da internet pelo Papa Francisco? Ele chega a convocar as pessoas para participarem do Twitter, enfim, dizendo que isso é uma ferramenta que celebra o encontro, inclusive. Isso. Chegou até a dizer que é um dom de Deus a internet. É um dom de Deus e a cultura do encontro. Então, quando você fala em encontro, ele não está se dirigindo só aos católicos, ele já foi adotado pela humanidade, porque ele é um ser humano normal, não é? Então, o que ele está falando ecoa em muita gente. De outras religiões, inclusive. De outra, ou de não religião, né? Então, ele consegue dialogar e as pessoas conseguem dialogar com ele também. Uma coisa bonita que ele falou é que a internet é um dom de Deus, embora uma invenção intensamente humana, não é isso? Mas, e ele falou também que é um ambiente para se exercitar, para crescer em ternura. Eu acho isso uma definição maravilhosa, uma coisa tocante. Qual religião que tem o monopólio da ternura? Nenhuma. Serve para todo mundo. Então, você quer dizer com isso que a internet não vai ser usada para arrebatar fiéis, e sim pessoas que se simpatizam com os princípios que você está divulgando por meio da internet? É isso, mas ela não vai arrebatar porque ela vai falar para os mesmos, se ela quiser adotar uma postura um pouco mais sectária, um pouco mais fechada para o seu, aspas, rebanho. Não, porque a gente viu aí na matéria que as religiões, eles convocam os fiéis por meio da internet. Mas para quem já é daquela religião. Agora, para quem... Você tem que dar uma mensagem mais de cunho humanista. A contribuição da internet é uma coisa mais ampla do que propriamente as religiões, porque nem todas as religiões não atingem, cada uma religião não atinge a humanidade inteira, coisa que a internet faz. Como é que você definiria o bom uso da internet pelas religiões? Como Eu é que acho deveria ser isso? Sim, que elas deveriam deixar um pouco as questões doutrinárias, tentar um terreno comum de diálogo entre elas, promover os valores humanos, promover a justiça, denunciar a injustiça, por exemplo. Promover a campanha da fraternidade. É usar a internet para esse tipo de fim? Foi. A campanha da fraternidade, inclusive, o tema desse ano foi tráfico de pessoas humanas. E não falava só dos católicos, quer dizer... Denunciava o crime. Denunciava o tráfico de todos os seres humanos, sobre todos os seres humanos, não é?
Tá certo. Muito obrigada por sua Foi um presença prazer. no Jornal da Cultura edição de sábado. Uma boa noite, uma boa Páscoa. Obrigado, igualmente. Trégua na Ucrânia. O governo de Kiev anunciou a suspensão temporária da operação militar por causa da Páscoa. Apesar da iniciativa de boa vontade, os separatistas já declararam que não vão recuar da luta pela independência. Há 2 semanas, eles ocupam prédios do governo em pelo menos 10 cidades do leste do país. Ontem, os ativistas rejeitaram o acordo firmado entre Rússia, Ucrânia, Estados Unidos e União Europeia para acabar com a tensão na região. Em Slaviansk, moradores aproveitaram a trégua para levar bolos e ovos pintados às ruas. Eles receberam a bênção do bispo da Igreja Ortodoxa. Na Coreia do Sul, mergulhadores retiraram os primeiros corpos de dentro do navio afundado. 36 mortes foram confirmadas. Cerca de 260 pessoas continuam desaparecidas. Autoridades informaram que as buscas podem demorar até 2 meses, já que há muita correnteza no mar e a visibilidade é de menos de 2 metros. Em terra, especialistas recolhem material genético de parentes para identificar os corpos. O capitão da embarcação, preso ontem, alegou que não ordenou a retirada imediata dos passageiros por achar que a água estava fria demais e que a maioria deles, formada por alunos, poderia ser arrastada pela correnteza. Subiu para 13 o número de mortos na pior avalanche da história do Monte Everest, no Nepal. 3 pessoas permanecem desaparecidas. A equipe, formada por guias, foi surpreendida quando preparava a montanha com cordas para receber turistas da alta temporada. 6 brasileiros estão no Everest e se preparam para escalar o pico mais alto do mundo. Gols do Campeonato Brasileiro. E ainda morre aos 70 anos de idade o locutor esportivo Luciano do Vale. O Campeonato Brasileiro da Série A começa com vitória dos donos da casa. No Maracanã, o Fluminense abriu o placar contra o Figueirense com uma triangulação perfeita. Conca lançou a bola, Fred ajeitou de peito e Rafael Sobis mandou no ângulo. Fluminense 1-0. Fred marcou o segundo do Fluminense cobrando pênalti. No segundo tempo, numa jogada pela direita, Nirley tentou cortar e jogou a bola para dentro do gol. Final, Fluminense 3, Figueirense 0. No estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, o Internacional recebeu vitória da Bahia. O gol do Inter saiu aos 5 do primeiro tempo, com o chileno Arangues. E foi só. Internacional 1, Vitória 0. E pela Série B do Campeonato Brasileiro, o Vasco, jogando em casa, empatou com o América Mineiro. A partida teve os portões fechados como punição imposta pela CBF à torcida vascaína por brigas no ano passado. Dentro do estádio São Januário, um jogo sem emoção. Reginaldo marcou para o Vasco, chutando da entrada da área. E Obina empatou para o América, depois de receber uma bola pelo alto e bater de primeira. Final, Vasco 1, América Mineiro também 1. Em Bragança Paulista, Bragantino e Náutico do Recife também empataram. O primeiro gol do Bragantino saiu na cabeçada de Tássio. A bola ainda bateu no goleiro Alessandro antes de entrar. No segundo tempo, Léo Jaime ampliou para o time da casa, 2-0. A reação do Náutico começou numa cobrança de pênalti. Hugo marcou. No final do jogo, Leléu empatou. Bragantino 2, Náutico 2. Morre aos 70 anos o narrador esportivo Luciano do Vale. Ele se sentiu mal esta tarde durante viagem a Uberlândia, onde cobriria amanhã o jogo entre Corinthians e Atlético Mineiro pelo Campeonato Brasileiro. Luciano do Vale iniciou a carreira em 1970 e seu trabalho não era limitado ao futebol.
Narrou lutas de boxe, vôlei, automobilismo, basquete e até jogo de sinuca. Nós estaremos sempre ao lado do esporte brasileiro. Durante anos, emprestou o vozeirão aos eventos esportivos da TV Globo e atualmente era o principal locutor da TV Bandeirantes. Alegre e otimista, acreditava em mais uma vitória da seleção brasileira na Copa do Mundo deste ano. Luciano do Valle teve uma parada respiratória durante a viagem a Uberlândia. Foi submetido ao desfibrilador e levado a um hospital particular da cidade mineira, onde faleceu às 4h15 da tarde. E o Festival de Pipas Gigantes coloriu o céu da China neste sábado. 10 mil pessoas participaram da competição internacional, que acontece sempre no mês de abril, em plena primavera. Lula gigante, ursinho e dragão. Foram algumas das pipas que impressionaram os juízes. Adultos do mundo inteiro participam da competição multicolorida. Ao todo, equipes de 40 países buscam o título de vencedor. Ganha quem mostrar criatividade, inovação e, é claro, conseguir colocar a pipa no ar. O festival, que existe há 30 anos na província de Shandong, começou com uma homenagem à primavera e acabou virando uma disputa internacional. A competição dura 8 dias. Shandong é considerada a cidade onde surgiu a primeira pipa há 2000 anos. E o nosso Boa Noite Especial vai para o Índio nesse 19 de abril. Um bom domingo de Páscoa a todos e até segunda-feira.